eu e o pastor Dorival para hoje ser o ministrante da palavra de Deus, pela proximidade, pela amizade, pelo companheirismo, né? Ele hoje trará a palavra do Senhor para o nosso coração, certamente desafiando a igreja, desafiando o novo pastor também. Fique à vontade, meu querido. Obrigado. Fique em paz. Amém. Deus abençoe você que está na casa de Deus essa noite. Você já percebeu que, já deve estar percebendo aí no telão, que eles foram buscar o ancião da igreja para esse momento, né? Foram buscar o velhinho para ministrar a vida da igreja e também a vida do pastor recém-empossado. Você deve ter percebido também a seriedade que os batistas tratam esse assunto. Antes, porém, queria dar uma palavrinha para a igreja. Desde o mês de fevereiro nós estamos dando um suporte à igreja em Guararapes, por isso o pastor está um tanto ausente, devendo encerrar essas atividades agora mês de maio para junho, não é? Mas esse é um tempo diferente para a igreja. É um momento muito específico, momento raro que a igreja tem de pensar especificamente sobre a vida pastoral, sobre a vida ministerial. Então hoje o tempo é para isso. Nós vamos aproveitar, na verdade, a posse do pastor Dorival e nós vamos pensar sobre a vida pastoral, o cotidiano pastoral. A igreja vai ter hoje a oportunidade de olhar para a palavra de Deus e compreender, na verdade, o que é a vida pastoral, a vida ministerial. O tempo é para isso. Eu queria que você abrisse o seu coração para isso e você já vai percebendo então como é que a igreja batista ela trata esse assunto, como é que nós verificamos isso e como é que nós tratamos, na verdade, a postura de você ser um pastor batista. Quando nós olhamos o livro de Atos, irmãos, ele é um livro histórico. Se você deseja alguma informação sobre a igreja primitiva, como é que a igreja primitiva começou, quais eram as práticas da igreja primitiva, você vai no livro de Atos. É o livro histórico dentro do Novo Testamento. E quando eu chego no capítulo 19 do livro de Atos, eu vou encontrar ali o pastor Paulo. Capítulo 19, a gente vai chegar lá. E o capítulo 19 vai retratar um momento muito específico do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Pastor Paulo está ali vivenciando, ministrando e tendo a sua vida pastoral na cidade de Éfeso. É a terceira viagem missionária que esse pastor faz naquela cidade. Isso aconteceu mais ou menos no ano 62 depois de Cristo. E é um momento ímpar na vida daquele pastor. A Bíblia diz que houve ali um avivamento naquela cidade. Isso começou a acontecer porque 12 homens estavam reunidos ali, apóstolo Paulo chegou, aqueles homens receberam o Espírito Santo, diz a Bíblia. Paulo ficou ali pregando por 3 meses na sinagoga. A palavra de Deus vai dizer nesse tempo, por 2 anos ele ensinou diariamente na escola daquela cidade. Esse capítulo vai dizer para nós que vários milagres aconteceram de uma forma extraordinária. Se você ler o capítulo 19, quero desafiar você a chegar em casa, ler o capítulo 19 do livro de Atos. A Bíblia vai dizer para nós que os lenços, os aventais eram colocados sobre os enfermos e estes eram curados. Os possessos eram libertos, diz a Bíblia. E nesse tempo aqui do pastor Paulo lá em Éfeso, a Bíblia diz que até um espírito maligno testificou que conhecia pastor Paulo conforme Jesus. Os judeus, os gregos que ali viviam, eles tiveram assim grande temor. Foi um tempo, irmãos, que havia uma confissão de pecados abertamente.
Esse tempo aqui, esse capítulo 19, registra que os ocultistas, eles começaram a reunir os seus livros e começaram a queimar publicamente. E dali Paulo, então, ele pôde pregar durante toda a província da Ásia. Ou seja, capítulo 19 é fantástico. A gente encontra aqui um pastor pastoreando aquela igreja, aqueles irmãos, e a gente observa uma vida ministerial estável, havia estabilidade, eles estavam realizados em todos os sentidos. Foi um tempo assim, de muita bênção, muita bênção. Mas num determinado dia, após uma viagem na região da província, Paulo chamou os anciãos da igreja e ele vai fazer aqui uma declaração. Esta declaração aqui, ela precisa marcar a minha vida, ela precisa marcar a sua vida, ela precisa marcar a vida da igreja. E nesse momento assim, ímpar deste culto, marcar a nossa reflexão, nosso pensamento sobre a vida pastoral. A palavra que esse homem dá àquela igreja, é isso que está registrado aqui no telão. Ele chega diante daqueles anciãos e ele vai dizer assim: irmãos, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu não sei se você consegue parar um pouquinho o seu pensamento, não sei onde é que o seu pensamento está agora, mas volta ele aqui para a igreja, né? Imagina você, um pastor, reunir a liderança da sua igreja e dizer para eles assim: amados, eu não tenho a minha vida preciosa por nada. Não sei se você observou as palavras do seu pastor aqui agora, quando ele falou da vida do pastor e os valores do que é um pastor. Abrindo rapidinho aqui um parênteses, conheço o seu pastor, conheço o pastor Dorival, alguns outros que estão aqui, profissionais por excelência, poderiam ser grandes executivos em tantas áreas, em tantas empresas. Podiam ser advogados, contadores, assim como esse que vos fala, que é contador, advogado. Não é isso que os move. E esse homem chega diante desse grupo de pessoas e disse: olha, a minha vida, eu tenho isso por precioso, e guardem isso no coração, igreja, contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira, o meu chamado. É isso que guardo. O ministério que eu recebi de Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Eu chamo a sua atenção para isso porque isso aqui é tremendo. A história da vida do pastor Paulo, irmãos, é um contraste, é um contrassenso diante da realidade pastoral que a gente vive hoje. E isso é importante a gente perceber. Você que está congregando, você que está buscando conhecer a palavra de Deus, você que congrega numa igreja, você que está buscando uma igreja para levar a sua casa, a sua família para receber os conhecimentos de Deus, você precisa conhecer isso, a realidade que o Brasil e o mundo vive. Olho para a vida de Paulo e observo aqui um contraste quando eu olho para a vida do pastor Paulo. A palavra pastor hoje, ela se tornou assim, pequena demais. Ser pastor hoje, ser servo, serviçal de Jesus, porque na verdade esse é o chamado que Jesus ele faz para cada pastor. Dá-me a impressão, irmãos, que isso se tornou depreciativo na vida de muitos líderes da igreja do Brasil. É esse o sentimento que a gente tem. Eu penso, irmãos, que se Jesus ele viesse hoje na igreja brasileira,
e pudesse visitar nos dias de hoje a igreja, talvez ele iria tomar a mesma providência que ele teve quando ele foi lá no templo, e ele expulsou de dentro do templo os cambistas, os exploradores que estavam dentro do templo. E isso é importante porque muitas pessoas estão sendo exploradas na sua fé, e você precisa ter conhecimento disso para que você não seja vítima de exploradores da fé. É a realidade do nosso mundo que nós estamos vivendo. Você olha o ministério pastoral hoje, eles agora já são bispos, patriarcas, apóstolos, reis, talvez alguns almejando ser vice-deus, alguns lobos em pele de ovelhas, pastores que estão longe do evangelho do Nazareno. A prioridade de alguns homens que se dizem pastor hoje, talvez seja que o nome deles estejam na revista Forbes, como um dos mais ricos do Brasil. De modo que a história ministerial, Dorival e Silvio, a história ministerial nossa, de colegas que estão aqui essa noite, e que eu os conheço, é um contrassenso, quando os pastores da igreja brasileira, da igreja araçatubense, você tem que ter ciência disso, estão lendo uma Bíblia devidamente adaptada a negócios empresariais, manipuladores da fé. Nós estamos vivendo, irmãos, um tempo em que a igreja se transformou num restaurante, onde o Deus garçom, ele atende às comandas dos frequentadores, na minha impressão. Um tempo em que o pastor da igreja, ele canta aquele hino assim: olha, grandioso és tu diante do espelho. A gente percebe isso. É tipo assim, esse cara sou eu. Líderes, em nome de Deus, né? Ele vai cantar assim: quão grande eu sou. Sou digno de glória, não há outro igual a mim, né? Não há outro igual a mim. Vim para mostrar-me, vim para exaltar-me. É isso que a gente está observando. Isso afeta diretamente a sua fé. E se você vai percebendo a importância desse ato de seriedade de quem é o pastor, de quem ministra sobre a sua vida, de quem ministra sobre a sua família, sobre os seus filhos, da profundidade e da seriedade dos princípios de Deus na vida de aquele que vai ser o líder espiritual da sua casa, a gente precisa pensar sobre isso. Se você fizer uma pesquisa no Google, você vai ver os escândalos que esses falsos profetas estão fazendo em nome da igreja de Jesus. Homens que estão andando em carros blindados, com segurança, dentro de Araçatuba. Alguns, não aqui, têm aviões particulares, fazenda, mansão, viaja todo ano para Israel. O cara cresce, ele já faz uma caravana para Israel, à custa do patrocínio dos dízimos do povo de Deus. E aí a gente se depara com a palavra de um pastor, igreja, há quase 2000 anos atrás, que ele vai dizer assim para a gente: ei, em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contando que eu possa cumprir com alegria a minha carreira, o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Paulo estava dizendo assim: vocês sabem como eu trabalhei junto de vocês durante esses anos, e agora deixe-me mostrar a vocês a respeito do meu futuro. Ele simplesmente queria cumprir a carreira recebida de Jesus, ou seja, ele está dizendo assim: olha, a fidelidade é a melhor coisa da vida, ser fiel, diz ele, é melhor que a vida estável e cheia de realização.
Ele está dizendo assim: Deus está mais preocupado com a minha fidelidade do que com as grandes obras que eu realizei na vida. Ele está dizendo para aqueles anciãos, está dizendo para nós hoje: olha, ser fiel é a melhor aposentadoria. Então coloque diante de Deus o seu dinheiro, o seu tempo, o seu talento, o seu fôlego, a sua casa, o seu carro, o seu conforto, o seu trabalho, porque é nisso que Deus vai avaliar você e vai verificar a sua fidelidade diante de Deus. É tremendo isso que Paulo fala aqui para aqueles anciãos, e nesse momento falando para a gente. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, ei, irmãos, eu estou preso ao Espírito de Deus, eu estou vinculado a Ele, e Ele me diz que há uma nova frente de guerra, há uma nova atribuição do rei, e Ele me manda ir a Jerusalém, e enquanto tiver fôlego para fazer a sua obra eu vou, e o mais importante é que eu não faço isso como um peso, aquilo que o pastor falou aqui, mas isso me traz uma alegria indescritível na minha alma. Eu estou preso ao Espírito Santo, então aquilo que Ele me pede eu devo fazer, porque eu sou fiel a Deus. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E eu digo para os irmãos então: olha, esse aqui é o princípio de todo pastor chamado por Deus. Então vamos separar as coisas. Esse aqui é o princípio de todo pastor chamado por Deus. Então, por isso, irmãos, a gente vai aproveitar esse tempo aqui. É tremendo esse tempo, raro, né, que a igreja tem, para a gente refletir sobre o ministério pastoral, porque isso aqui se tornou uma necessidade, por dois motivos. Primeiro, porque a igreja aparentemente tem uma visão errônea do que seja um pastor dentro da igreja, eu penso. E segundo, porque há um desconhecimento do ensino da palavra de Deus sobre o ministério pastoral. E então, quando a gente for falar de pastor aqui, vamos abrir logo esse parênteses para a gente não esquecer, não é? Existem médicos e médicos, existem advogados e advogados, professores e professores, e existem pastores e pastores. Então, quando a gente falar de pastor aqui, nós estamos falando desse pastor que tem esse princípio chamado por Deus, esse modelo aqui que a gente acabou de ver e que Paulo deixou para nós. Amém? É isso que a gente vai pensar. Então, o primeiro motivo é isso aqui, olha. A igreja tem uma visão, não sei se é dúbia, é isso aí que você está vendo, né? Parece que dobrada, errônea, do que seja um pastor dentro da igreja. A gente precisa pensar sobre isso. Aí a gente cai na vida prática da igreja, do pastor, da sua rotina, né? Já parou para pensar que muitas igrejas têm uma visão de que para ser um pastor espiritual, o pastor precisa administrar todas as coisas da igreja? A igreja normalmente tem essa visão: o pastor precisa estar na festa, no hospital, no funeral, celebrar o batismo, fazer a ceia, atender os carentes necessitados, desempenhar a sua função administrativa e eclesiástica. Ao mesmo tempo, ele precisa visitar todos os membros da igreja, pregar em todos os cultos na igreja, celebrar a ceia no culto no lar, discipular, casamento, aniversário. Ei, o que é um pastor? Que visão você tem do seu pastor? Pastor espiritual é aquele que, na visão da igreja, precisa ter todos os dons espirituais de Efésios 4:11, que nos fala, e todos esses dons ao mesmo tempo. Tem que ser um super crente, um super pastor, né? E como é interessante isso aqui às vezes, a visão que a igreja tem do seu pastor. São experiências. Telefone toca: pois não, irmã? Pastor, eu estou com uma terrível dor de cabeça, o senhor pode orar para mim? A irmã já tomou uma aspirina? Não, pastor, mas se o senhor orar, eu sei que ela vai passar. Percebe a visão da igreja sobre o seu pastor?
pastor, o senhor não foi me visitar lá em casa, eu estava doente. Sim, irmã, mas eu pedi para o líder do meu PGM, do seu PGM, passar lá, fazer uma oração com a irmã. Ah, pastor, mas não é a mesma coisa. É tipo assim, se o pastor tivesse lá, aquela irmã não teria morrido. Lembra de Lázaro? Então, precisamos olhar para o texto bíblico e pensar exatamente isso aqui. A igreja se esquece aquilo que Efésios 4,16 diz: cada um dos membros, em sua maneira particular, auxilia os outros membros, porque você tem dons para isso, de modo que todo o corpo saudável está em crescimento e cheio de amor. Isso são alguns pensamentos do pastor, homem. O que a igreja vai pensar da mulher espiritual do pastor? Vamos trabalhar um pouco com a esposa. Já pensou nisso? O papel da esposa do pastor, a expectativa da igreja sobre a esposa. Alguns acham que ela tem que ser uma pastora. E na nossa realidade, vou lá citar rapidinho, ela precisa ser presidente da MCA, líder das crianças, líder do louvor, regente do coral quando tem, acompanhar o pastor em todas as visitas pastorais, coordenar o trabalho da zeladoria, responsável pelo culto infantil, auxiliar na escola bíblica, etc, etc. Esquece que tem que lavar, passar, cozinhar, limpar, cuidar dos filhos, do marido, do cachorro, do papagaio. Não é? O que a igreja pensa sobre os filhos do pastor? Os filhos qual é a visão que você olha para os filhos do pastor? Alguns dizem, devem ser pastorzinhos. É filho de pastor, pastorzinho deve ser, não é? E não devem ter infância, porque na infância brinca, né? Conversa na hora do culto. Na infância a gente cola chiclete debaixo da carteira, debaixo da cadeira, não é mesmo? E ele não pode fazer isso. Devem ser os melhores alunos da escola bíblica dominical, precisa conhecer toda a Bíblia, deve dar o exemplo para as demais crianças, porque é o filho do pastor. Nós estamos olhando na prática. E antes da gente entrar no segundo motivo interessante, da gente pensar, deva eu aqui dizer aos irmãos e salientar esses dois pontos importantes para a família pastoral. Primeiro, a mulher do pastor não é uma pastora. Hoje a gente tem a prática de normalmente chamar a mulher do pastor de pastora. Então deixa eu realçar para você, a mulher de pastor não é uma pastora, ponto de exclamação. Ela é uma pessoa qualquer, como qualquer uma das irmãs. Ela tem as suas atribuições domésticas. Essa mulher tem que fazer o almoço, ela tem que limpar a sua casa, tem que cuidar dos seus filhos. E principalmente dar um apoio emocional que sustenta a vida do seu pastor. E qualquer atividade, irmãos, dentro da igreja, essa mulher vai exercer isso de acordo com o dom espiritual que Deus capacitou a vida dessa mulher. Se Deus uma hora chamar ela para o ministério pastoral, que assim o seja, e que a denominação vai definir isso, assim o será. Mas nesse momento ela é esposa, companheira, ajudadora, auxiliar. Nunca cobre nenhuma função pastoral da esposa do seu pastor. Os filhos do seu pastor, né? Agora não tem filho aqui dentro ainda, né, Dorival? Mas quem sabe, não são pastorzinhos. A filha do seu pastor não é uma pastorzinha. Importante isso, são crianças igual às filhas e os filhos do irmão e da irmã. Eles vão fazer coisas erradas. Qualquer um dos irmãos tem a liberdade de chamar a atenção naquilo que eles fizerem errado, mas devem fazê-lo da mesma maneira que você chama a atenção de qualquer outra criança por fazer alguma coisa errada, não porque é filho do pastor, mas porque está fazendo alguma coisa errada. Cobrar o erro e nunca cobrar a paternidade. Então vamos separar essas coisas importantes para a vida pastoral. Precisamos compreender isso, não é? Segundo motivo, coloca aí para mim. Desconhecimento do ensino de Deus sobre o ministério pastoral. A gente precisa pensar sobre isso. A igreja precisa compreender que o Espírito Santo, ele vai constituir,
É o Espírito Santo, irmãos, quem coloca o pastor dentro da igreja, e é o Espírito Santo quem vai dar autoridade para esse homem ministrar espiritualmente sobre a nossa vida. Eu estou selecionando alguns textos aqui. Se você tiver a sua Bíblia aberta lá no livro de Atos, eu gostaria que você pudesse acompanhar comigo. O primeiro texto, Atos 20, 28. Isso aqui é importante. Que autoridade tem o Senhor para ministrar sobre a minha vida, pastor? Né? De repente o pastor chega lá para ministrar sobre a sua vida. E você vai perceber aqui que é Deus quem dá essa autoridade ao pastor. A minha versão, e eu vou ler aqui na versão viva, você vai observar na sua versão aí, a versão viva diz assim, olha, e agora, tomem cuidado, essa palavra é direto para o pastor, para o líder espiritual, está dizendo assim, olha, não deixem de alimentar e pastorear o rebanho de Deus, a igreja dele, comprada com seu sangue, olha só, vírgula, porque o Espírito Santo de Deus está entregando esta responsabilidade a você como supervisor. Em outra tradução vai dizer assim, é o Espírito Santo quem constitui, quem institui você como pastor na igreja. É uma delegação do Espírito Santo. Atentai por vós, por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo, é o Espírito Santo quem chama, quem vocaciona e delega autoridade a esse homem para ministrar sobre a nossa vida. E aí a gente vai um pouquinho além, compreendendo o texto. Então, não é a igreja que faz o pastor. Não é o seminário que faz o pastor. Não é o SEBESP que faz o pastor. Não é título, não é o status que faz o pastor. Isso significa dizer também que não é a comissão de indicação que coloca o pastor dentro da igreja. Não é uma comissão de líderes que tira ou coloca o pastor dentro da igreja. A Bíblia está dizendo aqui que a orientação ela vem do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele conduz, ele orienta, então a paz, a harmonia, concordância, submissão, porque entendemos que isso vem de Deus, aquilo que o Espírito Santo de Deus está fazendo. Assim como a gente recebe essa noite aquilo que Deus está fazendo na vida da igreja. A Bíblia está dizendo, portanto, que é o Espírito Santo quem coloca, quem institui e dá a esse homem autoridade para ministrar sobre as nossas vidas, compreendendo aqui a autoridade do ministério pastoral, né? Sim, pastor. E qual é o trabalho desse homem? Se o profeta não deve ser esse super crente, esse super pastor, qual é afinal a responsabilidade dele dentro da igreja? O que vai fazer esse homem dentro da igreja? Irmãos, a Igreja Batista ela tem voltado aos seus princípios de uns anos para cá. Redescoberto aquilo que a igreja primitiva praticava. E uma das coisas, uma das orientações que tem sido dada e ministrada aos nossos pastores é exatamente isso aqui. Nunca se esqueça de realinhar o seu ministério. O que é isso? É isso aqui, olha. Realinhamento do ministério pastoral. Pode virar para mim. Nunca se esqueça de 3 coisas básicas. Quando a gente olha por todo o contexto da liderança, desde Moisés, você passa pelos discípulos, por Jesus, você vem na vida de Paulo, todos os pastores. Há 3 coisas básicas da vida de um pastor: oração, pregação, capacitação. Deus sempre nos chama para isso. A função principal de um pastor é orar. A principal função de um pastor é pregar, é capacitar, é aperfeiçoar os santos para a obra do ministério.
Essa é a essência que Deus chamou e separou esses homens para a vida da igreja. E a orientação tem sido essa mesmo. Olha, evite a armadilha de desviar o foco dos 3 primordiais assuntos, das 3 principais coisas que Deus quer que você faça como pastor dentro da igreja. Como pastor dentro da igreja, Ele quer que eu ore, Ele quer que eu pregue, Ele quer que eu capacite os crentes para a obra que deve ser feita no mundo. É isso que Deus nos chama. Essa é a principal coisa que devemos fazer na igreja. Há um texto fantástico, Atos 6, de 2 a 4. Esse texto, irmãos, ele é um texto que igrejas e pastores deveriam meditar continuamente nele. Eu penso que esse texto, às vezes, ele pode até causar assim um certo escândalo para a gente, aparentemente, mas é profundo a orientação que esse texto traz para os pastores. Eu vou ler para você. Diz assim, olha, Atos 6, de 1 a 4. Porém, com a rápida multiplicação dos crentes, houve murmúrio de descontentamento. Aqueles que só falavam grego queixavam-se de que as viúvas deles estavam sendo colocadas de lado, e que na distribuição diária não estava sendo tanto alimento a elas como as viúvas que falavam em hebraico. Então os 12, os apóstolos, convocaram uma reunião de todos os crentes e disseram assim: ei, irmãos, nós, apóstolos, devemos investir nosso tempo com a pregação e não dirigindo o programa de distribuição de alimentos, disseram eles. Portanto, procurem entre vocês mesmos, queridos irmãos, escolhe 7 homens sábios, cheios do Espírito Santo, que sejam bem considerados por todo mundo, e nós vamos colocar esses servos de Deus a cargo desse assunto. E então, olha que coisa, nós, os pastores, os apóstolos, poderemos investir todo o nosso tempo na oração, na pregação e no ensino. As 3 coisas principais. Eu olho para esse texto e é meio chocoso isso. Em outras palavras, eu diria para os irmãos assim: olha, a nossa responsabilidade é outra. Deus capacitou você e nós gostaríamos que você fosse lá e cuidasse das viúvas, porque há um chamamento maior de nós, que o Espírito Santo requisita da gente isso. É Deus falando com os pastores e com os líderes, e eles começam a ensinar a igreja sobre isso, e a gente começa a ter uma visão espiritual de qual é a função do seu pastor dentro da igreja. E aí a gente vai caminhar para algumas advertências bíblicas que Deus traz à vida da igreja. São essas aqui, olha, coloca aí para mim. Eu selecionei alguns textos e gostaria de rapidamente compartilhar com você. Hebreus 13, 17, ele vai dizer assim: igreja, obedeça aos seus líderes espirituais. Estejam prontos a fazer aquilo que eles orientarem vocês. Sabe por quê? Porque o trabalho deles é velar sobre a alma de vocês, vírgula. E essa expressão aqui, irmãos, depois da vírgula, ela é tremenda para os pastores. A Bíblia diz assim: porque Deus vai julgar se eles fazem isso bem. Haverá um julgamento na vida dos pastores. Por isso que na sequência ele diz assim: então, igreja, deem motivo para que eles prestem contas de vocês ao Senhor com alegria e não com tristeza, porque nesse caso vocês também vão sofrer com isso. Na sequência, o outro texto, 1 Timóteo 5,17, a Bíblia, palavra de Deus, diz assim: os pastores que fazem bem o seu trabalho, olha que coisa interessante, devem ser bem pagos, altamente estimados de maneira espiritual, de maneira especial. Aqueles que trabalham são pastores, que nós estamos falando, arduamente, tanto pregando como ensinando.
funções máximas dele. Porque as Escrituras dizem assim: não amarre a boca de um boi quando ele está pisando o grão. Alimenta ele porque ele vai pisar mais. Deixa comer enquanto ele anda. Então, Deus está determinando que o pastor ele vai prestar conta de tudo quanto ele fizer. Isso aqui é tremendo. O ministério pastoral, irmãos, ele não é julgo, mas há uma prestação de contas. De dizer para você assim: ei, irmãos, não é fácil ser pastor. A Bíblia está dizendo aqui que o nosso chefe, Deus, ele é o melhor e ele é o pior de todos os chefes. Saiba você disso. Ele é o melhor porque ele ampara a gente, porque ele socorre a gente, porque ele fortalece a gente nas tribulações do nosso dia a dia. Mas ele pode, humanamente dizendo, ser o pior, porque ele conhece todas as nossas ações, e a Bíblia diz que há um preço mais elevado do que o seu preço diante de Deus. Sabia disso? Eu vou ler o texto para você que está em Tiago 3:1. Se você não sabia, grifa isso na sua Bíblia, tá? Até para que você saiba o que é o peso e a consideração de um ministério pastoral. Tiago 3:1, a Bíblia diz assim: olha, meus irmãos, olha, veja se você recebe essa palavra. Somente poucos de vocês devem se tornar mestres na igreja. Pensou sobre isso? Vírgula. Porque vocês sabem que nós, o que ensinamos, nós seremos julgados com mais rigor do que os outros. Você entende isso, irmãos? E aqui eu fico pensando assim: ai daquele que está fazendo a obra do Senhor fraudulentamente. Haverá um dia do juízo, igreja. Haverá um dia do juízo. A Bíblia está dizendo isso para nós. Ela cobra, ela requisita isso de nós. Ei, pastor, haverá um dia de encontro com Deus. E ele está dizendo aqui: olha, nós seremos julgados com mais rigor do que as nossas ovelhas. Isso é a vida pastoral. Isso é o ministério pastoral. Por isso que a palavra do seu pastor aqui: considere o seu pastor. Junta força, a estima, a consideração, a função ministerial, o dia a dia. Isso requisita da gente, suga da gente muita energia, e você acha que o pastor só fica jogando biroca lá na esquina, não é mesmo? Eu digo para você assim: ei, irmão, você alguma vez já parou, você já teve essa experiência de parar um dia para preparar uma palavra de Deus à vida de irmãos e irmãs? Você já teve essa experiência? Eu diria para o irmão assim: você não sabe o quanto a alma ela dói durante a semana. Você não imagina o quanto é sugado e o quanto a alma se constrange diante de Deus quando vai chegando o momento ímpar. Ímpar porque eu digo, Deus, nós vamos ter um encontro com esse povo uma vez por semana. É um tempo único em que a sua palavra será aberta. E a gente vai ter uma oportunidade ímpar de fazer considerações do teu coração a esse povo. É uma dor de parto, irmão, você produzir um sermão, uma palavra de Deus ao coração da igreja. E você não tem noção do que isso significa. E você precisa passar por essa experiência. Então, considere, estime e reconheça a autoridade que Deus dá a esses homens diante da tua vida, diante da tua família. Eu estou falando esses homens, mas estou falando esses homens como pastores que têm princípios de Deus. Não estou falando de pastores com P minúsculo, entre aspas. Homens de Deus devem ser reconhecidos diante da igreja, honrados diante da igreja. É palavra do Senhor. E eu vou finalizar a minha palavra. Vou caminhar aqui para o final, depois de algumas dessas considerações, não é?
E aqui eu vou abrir o coração um pouquinho para fechar. Não coloca ainda. Irmãos, eu nasci no ventre batista. Minha mãe era batista. Nasci num ventre batista. Eu cresci numa igreja batista. Eu fui batizado numa igreja batista. Eu me casei numa igreja batista. As minhas filhas foram criadas, batizadas, casadas numa igreja batista. Eu sou pastor batista há 21 anos. Na minha veia corre sangue batista, se você deseja saber. Eu sou batista porque eu entendi que a melhor hermenêutica, as mais sólidas doutrinas da Bíblia Sagrada são inegociáveis pelos batistas e que permeia a nossa vida cristã. E hoje eu continuo servindo a Deus dentro de uma igreja batista. E você sabe, principalmente a 5ª Igreja Batista, que a minha filha mais velha, o meu genro e o meu neto, eles congregam aqui na Igreja Batista. O meu sonho é que a minha família, a minha filha, meu genro, meu neto, eles continuem servindo a Deus na instrumentalidade de uma igreja batista, porque eu conheço a igreja batista. Mas eu queria abrir um parênteses aqui. Nós estamos diante de uma mudança de paradigma do mundo. Não sei se você percebe isso. Eu estou falando aqui ao longo... Quantos anos que eu tenho mesmo? Né? Estou virando já a curva da Boa Esperança, né? Mas o mundo mudou e eu preciso dar essa palavra para você. Coloca esses caras aí para mim. Dá uma olhada no cabelo desse cara aí. Olha. E tudo que eu vou falar tem conexão com os 2 pastores da sua igreja. Eu vou fazer 60 anos, não sei quantos anos falta, mas vou fazer 60. Não é? Há 50 anos, irmãos, quando eu estava sentado numa escola bíblica para receber os ensinamentos de Deus, a forma era outra. Quando na fase da minha adolescência e juventude, faz tempo, os meios pelos quais nós fomos alcançados com a palavra de Deus eram outros. Quando já adulto e dentro da igreja, e começando a entender a prática da administração eclesiástica da igreja, a gestão administrativa da igreja era outra. Aqueles que são do meu tempo vão lembrar que havia uma mesa de madeira enorme aqui na frente, escrito assim, em memória de mim, né? Tudo acontecia ali, aqueles montes de papel, num culto de manhã, igreja cheia, e as decisões eram tomadas todas ali, não era? Eram assim as coisas. Há 40 anos atrás, não é? A liturgia, quando eu fui alcançado, há trocentos anos atrás, era outra. Quando eu fui alcançado por Jesus, tinha um órgão e tinha um piano. E se passasse um mosquito assim, todo mundo parava para matar o mosquito porque escutava. Por que eu estou dizendo isso? Para dizer assim, amados, o Evangelho é o mesmo. A necessidade do ser humano é a mesma. Mas se nós não mudarmos os métodos, as estratégias, nós nos tornaremos irrelevantes
para essa geração que está vindo. Eu imagino que você jamais gostaria de perder o seu neto para Jesus, para a igreja da qual você convive há tantos anos. Nós temos pastores novos chegando, cabeça nova chegando, né? Não é mais do meu jeito lá atrás. A igreja precisa abrir a sua visão e entender aquilo que Deus está falando ao coração dos pastores da nossa geração. Aquilo que Deus está trazendo, e quando eu estou falando isso, amados, de novo eu repito, nós estamos olhando para homens com princípios de Deus. E quando nós enxergamos nesses homens a seriedade daquilo que Deus está colocando no coração deles, a gente precisa ampliar a nossa ótica para aquilo que Deus deseja fazer no nosso meio. Nós precisamos disso. De entender assim, o mundo mudou. Quando eu cursava minha graduação de Direito, eu ia fazer as minhas pesquisas na enciclopédia Barça e no dicionário. Alguém usa o dicionário hoje aqui? Levanta a mão. Olha, 2, 3. Quando você não conhece o sentido, o significado de uma palavra, hoje você vai no Google, né? E hoje você não precisa nem digitar, não é mesmo? Tem a tal de, dizem que é a Cid, né? É, Cid? Já fala para você o que é, né? Ei, o que é isso aí, Cid? Ela já fala para você. Né? Eu penso assim, parece que a gente já mudou muito em tantas coisas, mas quando chega na igreja, a gente parece que tem algumas dificuldades. Eu louvo a Deus aquilo que está acontecendo na vida da sua igreja. Eu louvo a Deus. Eu estou distante, mas olhando aquilo que Deus está fazendo aqui. Através dos pequenos grupos, através das mudanças, das atividades da igreja, através da gestão da igreja. A minha palavra à igreja, e pode me chamar de velhinho, ancião da igreja, né? É para que os irmãos possam olhar para isso aqui e pensar assim, se nós quisermos alcançar a sociedade hoje, a gente precisa ousar a mudar a nossa estrutura, a mudar a nossa liturgia. Nós não podemos perder a nossa geração. Eu não quero perder a minha geração. Eu quero que eles continuem batista. Eu quero ver o meu neto, quem sabe, um pastor batista. Eu não quero perdê-lo, assim como você não quer perder o seu neto. Mas eu preciso saber o que Deus está falando ao coração do meu pastor, do novo pastor que está chegando. E eu não posso ser oposição àquilo que Deus está falando ao líder da igreja. Porque eu não quero perder o meu filho, o meu neto. Será uma pena tremenda eu perder o meu neto da Igreja Batista. Assim como tantos já foram embora para outras comunidades e etc. Então, para que isso aconteça, irmãos, a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto. Mas a gente precisa correr riscos, sabendo que há homens de Deus buscando alguma coisa nova. E se a gente quer alcançar novas gerações, eu diria para os irmãos assim, olha, não vai ser daqui 30 anos que a gente vai começar a fazer as mudanças. A gente tem que fazer hoje. Diria para vocês assim, olha, isso aqui é igual à reforma da Previdência, né? Se a gente não fizer ela agora, a futura geração, a gente danificou a futura geração, né? Então, a igreja vai continuar pregando a mesma mensagem do Evangelho, não muda. Mas ela não pode usar a mesma forma, o mesmo meio que ela usou para me alcançar
há 40 anos atrás. Então eu vou terminar a minha palavra dizendo para os irmãos assim, vira para mim. Eu conheço. Pastor Silvio tem chegado para cá recente, mas pastor Dorival é alguém que eu conheço há muitos anos. Eu sei o que passa no coração desse homem. Ele trabalha comigo, é o nosso assessor acadêmico lá, de dizer para os irmãos assim, ei, igreja, a igreja está vivendo um novo tempo. Então, aceitem, submetam-se às orientações dos seus pastores. Silvio e Dorival são homens com princípios de pastores chamados por Deus. Saibam disso. Creiam nisso. Ousem, em nome de Jesus, para que a gente possa ser uma igreja que alcance de fato as pessoas desse novo tempo. Então, minha oração nessa noite, pastor Dorival, meu colega há tantos anos e colega de trabalho, meu desejo sincero é que a parceria entre você e Silvio seja uma bênção, a igreja seja ricamente abençoada e Deus seja honrado, glorificado pela relevância que a Quinta Igreja Batista vai ser com certeza nesse lugar, para a honra e glória de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Amém. Pastor, muito obrigado, que Deus abençoe o irmão, obrigado pelas palavras propícias para o dia de hoje, né? Nós ficamos felizes como igreja em função de tudo aquilo que nós já ouvimos. Bom, nessa semana passada, no último sábado, nós fizemos uma atividade na igreja que eu não podia deixar de passar para você aqui, tá? A igreja, no sábado passado, ela fez uma atividade fora do templo, sensacional, e eu queria mostrar para você, de uma forma bem rápida,